Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma hora de Evangelho da Hora. Viemos aqui em nome do Senhor Jesus para fortificar mais alguém, seja uma irmã ou um irmão. Pode ser que essas pequenas e pobres palavras poderiam satisfazer o desejo da tua alma. Irmão, é para te informar que você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Se calhar não informar, é fazê-lo lembrar que a gente somos ferramentas nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele usa-te como instrumento para o bem-estar da sua palavra aqui neste mundo. Pois o ser humano ama o físico. Se Deus não descesse aqui na terra, apenas o mundo inteiro estaria a ouvir a voz, uma voz desconhecida, sem ver alguém. Eu acho que vamos desprezá-lo. A razão pela qual, como o ser humano ama ver o físico, então Deus, ele usa o ser humano como uma ferramenta nas mãos dele, a fim com que possa atrair o ser humano a ver as obras de Deus nos seres humanos. Amém? Então, a gente devemos nos consagrar devidamente, a fim com que possamos tornar verdadeiramente ferramenta nas mãos do Senhor. E vamos ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Os nossos membros devemos oferecê-la a Deus, pois os nossos membros servem apenas como recipientes nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para que, enfim, o líquido que é o próprio Deus, que é água, podemos dizer, nesse contexto, que esteja dentro de um copo. Pois, se eu quero dar a ti uma água, eu não vou conseguir dar-lhe a você sem, portanto, usar um instrumento, que é um ferramenta, um recipiente, né? Nesse caso pode ser garrafa, copo, caneca. Isso tudo, nesse contexto, serve só uma coisa, que é o recipiente. E para poder chegar a ti, te dizer: irmão, irmã, está aqui a água, beba. Tem que estar dentro de uma ou de um recipiente. Amém? Pouco importa se é garrafa, ou copo, caneca, mas diz que ele serve como recipiente, então o uso é o mesmo, o uso é igual. É uma ferramenta, é um recipiente. Amém? E este líquido é que dá vida. Às vezes as pessoas olham pelos seres humanos. Não, um ser humano é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Realmente, se queres ver o homem, vais falhar. Porque nos homens, em homem, o ser humano, contém muitos erros. Muitos erros. Mas se tu queres olhar no lado positivo, olha na mensagem que o homem está trazendo. É o que dá vida, porque no homem o que dá vida é a sua mensagem, não é o próprio homem. Amém? E essa mensagem que o homem está carregando é o que é o líquido, que é o Senhor Jesus Cristo, que dá vida. Amém? Porque o recipiente nada vale. Você já imaginou, depois de você consumir água na garrafa, você irá botar a garrafa não será importante. Em tempo nenhum você vai carregar a garrafa contigo, porque você já consumiu o líquido. Se nós carregamos as garrafas em nós, porque nela tem líquido, que é chamado água,
Ali posso carregar a garrafa tranquilamente, sem nenhum problema, porque nela tem um líquido precioso que vou precisar o tempo todo. Amém? É como nós não valemos nada, mas se o irmão tenta a me assistir, ou a irmã, é porque há uma mensagem, é o líquido precioso, o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse caso, eu estou servindo apenas como uma ferramenta. E nesse tanto contexto que a gente, todos, um verdadeiro cristão nascido de novo, é uma verdadeira ferramenta nas mãos de Deus. E só para te chamar a atenção, irmão ou irmã, não esquece o teu papel que Deus te pôs aqui na terra. Ele te pôs aqui para te usar como uma ferramenta nas suas mãos, como um recipiente. Amém? Em outras palavras. Porque pode ser que todos nós não vamos falar dessa palavra, mas sim, todos nós vamos viver dessa palavra. Então, você pode apenas vivê-la, apresentar como uma forma de evangelizar aos não crentes. Pois a tua vida ou a minha deve refletir esta palavra. Então, nós todos não vamos conseguir falá-la, mas sim nós todos vamos conseguir vivê-la. Porque vivendo essa palavra, você está fazendo a tua tarefa que Deus te pôs aqui na terra, e muitos, a intermédio da tua vida, podem acabar por crer nesse evangelho dos últimos dias. Porque o tempo está realmente desgastado, está difícil. Mas, irmão, irmã, seja realmente uma ferramenta de Deus para fazer chegar essa mensagem nas mãos dos incrédulos. Amém? E essa mensagem pode lhe servir como a salvação, e essa mensagem pode servir também como a condenação, caso que ele rejeitar. Amém? Porque essa mensagem chegará a todo mundo. Se calhar, para os que não creem na mensagem do William Branham, podem dizer que não está a falar da mensagem. Não, para nós a mensagem é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a mensagem, é a palavra aqui, é a Bíblia. Hoje, mesmo ele próprio havia profetizado, né? Ou havia dito, que está escrito na Santa Escritura: se vede-me ali não dando crédito, se vede-me ali dentro de casa, sai de lá. Se vede-me montar, não vá. Por que ele chegou de falar isso? Porque ele compreendia já que não serei visto na forma física, mas sim ao tempo no qual virá, que é este. Jesus Cristo é a palavra. A sua palavra que ele identifica. E a sua palavra nós o bebamos. Assim que você e eu o consumamos, então nós somos recipientes, estamos ao serviço do Senhor. Porque este líquido que você consumiu te deixou repleto demais, te deixou realmente em boas condições, e que na qual não vais conseguir ficar só você com ela, também vais tentar dar aos demais, né? Careciando deste líquido que é precioso. Olha, o profeta William Branham aqui nos falou, nessa mensagem, um prisioneiro, ele falou sobre o ferramenta. Olha, vou ler lá, no parágrafo 187. O Branham diz assim: escutem, estamos no tempo do fim. E eu diria isto com reverência e respeito. Enquanto os últimos minutos estão passando, vejam o que Deus, em minha opinião, fará e tem de fazer e fará neste último dia. É encontrar uma ferramenta para a cefa. Oh, irmão, percebe? Nesses últimos dias, o que Deus poderia
fazer. Ele está atrás, ele está à busca dessas verdadeiras ferramentas. Amém? Essas verdadeiras ferramentas para poder entrar no campo, para poder entrar na ceifa e fazer o seu devido trabalho. E muitas das vezes a gente façamos trabalho fora da vontade de Deus, fora do contexto de Deus. Mas percebo nesta hora que na qual você está ouvindo isto, faça o trabalho de Deus no seu devido condição ou tempo. Nós não compreendemos às vezes. Para Deus nós somos tão preciosos. Todo ser humano. Ele criou-nos com um objetivo. Mas nós viemos ao mundo, mudamos o nosso próprio objetivo. Mudamos de um novo caminho, que na qual nós sentimos que é este, que é o diabo nos perturbando, o diabo nos corrompendo através dos desejos mundanos. Mas o que é certo, cada um de nós somos uma ferramenta nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Vou continuando a leitura, irmão Branham continuando dizendo, ele tem de encontrar uma ferramenta para debulhar a era. Qualquer fazendeiro, quando vai à sua ceifa, tem de ter uma ferramenta com que fazê-lo, com que fazer a lavra, com que fazer várias atividades que ele tem para fazer na sua ceifa. Certamente, ele tem de ter uma foice afiada ou algo assim, algum instrumento para debulhar o grão e asseará esta madura. Quer dizer, asseará enquanto estiver madura. Estás a ver? É o que isso faz. Eu vou continuar. Deus toma-nos em sua mão, faz-nos escravo do seu amor, usa-nos, ou seja, usa-nos como ferramenta para dar compreensão a esta terra pecaminosa e amaldiçoada em que estamos vivendo hoje. Amém? É o que Deus quer fazer de ti. Uma verdadeira ferramenta para esta terra amaldiçoada e pecaminosa em que estamos vivendo hoje. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que ele quer apresentar na sua forma atual. Já que ele não é mais o físico, mas sim, ele tem uma ferramenta na qual que ele pode usar e que o mundo consegue lhe ver através dessa ferramenta. Eu diria, como eu acabei de dizer, um recipiente não tem valor nenhuma, mas ele torna valiosa porque ele carrega nela algo que é muito precioso, que é o líquido. Amém? Uma garrafa carregando água, a garrafa não é importante em momento nenhum, mas sim o líquido que ele está a carregar, que é água, que é muitíssimo importante. Porque assim que irmão ou irmã te dando água, eu te daria isso dentro de uma garrafa. Porque o líquido precioso eu não consigo dá-lo a ti sem uma garrafa, sem nenhum recipiente. Não consigo. E nesse caso, o recipiente somos nós. Nós não valemos nada. Apenas somos uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso para cumprir uma certa missão que ele tem para cumprir. Não é você. Atenção, você não tem nenhuma missão a cumprir. É o Deus Todo-Poderoso que tem uma missão a cumprir usando uma ferramenta que é você, que é eu. E na qual podemos valer por um instante, por um segundo, por algumas horas, enquanto você tem o líquido precioso para que alguém beba.
de você. Beba da garrafa que és tu, o líquido que é. Razão pela qual, amados irmãos, todos nós não pregaremos essa mensagem, mas sim, todos nós somos obrigados a vivê-la. Amém? Irmão Branham diz que o evangelho dos últimos dias não só em palavras, mas, ouça só isso, a tua voz, a tua vida fala mais alta do que o que sai até nos teus lábios. Do que sai nos meus lábios, não é mais alta do que o que a odor da minha vida apresenta. Amém? Quer dizer que a gente toda temos que viver essa mensagem e muitos serão convertidos apenas a ver o irmão ou a irmã a apresentar essa vida de Jesus Cristo, uma vida santificada. Amém? Então, isso marcará o mundo que te assiste, o mundo que te observa. Isso irá lhes marcar através da vida que o irmão ou a irmã apresenta, né? A vida de santidade. É o que convence os incrédulos. E pode ser no meio dessa vida, você consegue ser pregador ou pregadora. E pode ser também em forma de falar. Por isso é que em cada instante ou em cada hora, todos nós somos uma ferramenta nas mãos de Deus Todo-Poderoso para atingir um certo objeto ou um certo objetivo. Amém? Olha, veja a posição do William Branham quanto a isso no seu parágrafo 189. Ele diz o seguinte: quanto a mim, Deus permita-me ser um prisioneiro. Se todos os meus amigos ou meus irmãos me desprezarem, se todos os meus amigos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e sua palavra, de modo que esteja preso à sua palavra pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Quero ser prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, irmã, não seria nós também igual ao mundo? Paulo, já na vez dele, era prisioneiro de Jesus Cristo. Até ele pregou um sermão quanto a isso. A Bíblia fala. O irmão Branham também, na sua vez, quis ser. E na sua e na minha. Não acha melhor ser uma ferramenta nas mãos de Deus Todo-Poderoso? Para ser uma ferramenta nas mãos de Deus Todo-Poderoso, é preciso estar preso em Cristo Jesus. Assim poderia ser verdadeiras ferramentas para poder convencer o mundo. Olha, como eu disse, não só às vezes em pregações, mas a tua vida fala mais alto do que até as tuas pregações. O William Branham nos ensina que o que nós falamos, que nós pregamos, devemos ser aptos a vivê-la primeiro. Pois, se nós devemos ser aptos a vivê-la, então, mesmo os que ouvem o Evangelho devem viver. Então, um verdadeiro pregador, ele ao dar a mensagem ao povo, ele próprio tem que ser em altura a viver essa mensagem. Agora, quanto aos que ouvem, também, igual modo, devem estar em altura a viver, a obedecer a palavra. E na qual a obediência à palavra, você está pregando aos incrédulos que estão te assistindo a tua vida. Há sempre pessoas na qual está te assistindo como você vive.
Será que a tua vida é digna do Evangelho? Aí está. Se a tua vida é digna do Evangelho, te digo nesta hora, meu irmão, que você está assistindo, você é uma ferramenta nas mãos de Deus para levar as pessoas a Cristo. Estando nessa posição, você está na vontade perfeita do Senhor Jesus Cristo. É por isto que Ele nos mandatou aqui no mundo. É que Deus abençoe pelo ouvido disso, e sei que Deus não faltará de cumprir o desejo do seu coração, ouvindo as boas novas. Deus abençoe.